Saudações, longevos. E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações longevos, como é que vocês estão? Sou Elódia Ávila, está começando o Segredo da Longevidade e nós temos um convidado super especial. Nós vamos falar hoje com o Dr. Hiroki Shinkai. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Pará, especialista em medicina de família e comunidade, pós-graduando em geriatria. Ele é mestre em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará e ele é professor adjunto da Universidade Federal do Ceará. Também é autor de livros O Ataque dos Insomnians e Suplementos 40 a mais, ou seja, assuntos super interessantes. Muito obrigada, Dr. Hiroki, por estar aqui conosco hoje. Opa, muito obrigado, Elódio, pelo convite de estar aqui com você. É uma honra poder conversar sobre tema que faz parte, inclusive, da minha grande trajetória profissional. Então, eu quero poder contribuir e também aprender aqui com você. Obrigado, de verdade. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, muito, porque realmente o teu conteúdo é fantástico. Eu já te sigo nas suas redes sociais, depois a gente vai deixar aqui teu Instagram. E vamos falar um pouquinho sobre longevidade. Me fala o que te fez se especializar em geriatria e procurar desvendar os segredos da longevidade. Na verdade, assim, né? A gente, quando entra na universidade, é meio que uma pressão para você escolher, né, que carreira você vai seguir. E olha que interessante, durante toda a minha jornada acadêmica, eu pensei em fazer oftalmo, né, porque eu imaginava que seria mais simples para minha vida como médico, né, enfim, lidar com um órgão específico, mas ao longo da carreira eu percebi que eu tinha um dom, na verdade, de lidar com as pessoas, e eu não podia lidar só com o olho, né, então, quando me formei, então segui essa carreira de cuidar das pessoas através da medicina de família, e na sequência percebendo uma necessidade do Brasil em ter profissionais ligados à geriatria, aí eu pensei, por que não então seguir uma carreira que também continua cuidando de pessoas nesse sentido, né? Não de uma doença específica, mas da pessoa na sua integralidade. Então, desde muitos anos eu venho trabalhando não só com pessoas mais velhas, mas pessoas mais jovens que querem chegar numa idade mais avançada, como eu digo, correndo na praia de Jericoacoara, né? Assim que eu quero. Sim, perfeito. E realmente é fantástico, porque é uma área muito abrangente, né? Você está pegando não só um órgão, você está pegando todo o corpo. Com certeza você também trata dos olhos das pessoas para prevenir problemas relacionados à senescência, como problema de acuidade visual, e aí vem todo, né? Porque a gente envelhece como um todo, né? Não é só pele, não é só olho, é tudo, né? Tudo, é fígado que envelhece, é tudo. E a gente, como médico, né, tem que procurar sempre o melhor para o nosso paciente. E a tua especialidade nossa, é muito primordial, né? Porque a gente está vivendo mais, a gente sabe que a gente está vivendo mais, então a Sim, gente tem sim. que saber com que qualidade vai viver, né? Você é japonês, né? Descendente de japonês. Perfeito, eu sou neto de japonês. A cultura japonesa, ela preza muito pela longevidade, respeita muito. A longevidade é considerada como algo, sabedoria, né? Relacionado com sabedoria, não é isso? Sim, sim. E na verdade, a grande sacada do Japão, dentre várias outras coisas, é porque ele coloca esses hábitos numa rotina do seu dia a dia. Por exemplo, É, como eu morei lá há alguns anos, então eu vivenciei muita dessas experiências, né, e da própria cultura. Inclusive, eu trabalhei lá, tá, como operário lá no Japão durante um período da minha vida. E só para você ter uma ideia, Lódia, exercício físico é uma prática adotada, inclusive no trabalho, antes de você iniciar a jornada do seu turno, né, para você ter uma ideia. Então, não é uma coisa que você realiza nas horas vagas, não. É durante o estudante, né, pratica atividade física, o trabalhador pratica atividade física, então faz parte de uma rotina regular do japonês, não é algo que é a mais, sabe? Então isso que é interessante lá. Cultural, né, doutor Hiroki? É cultural, né? Então faz parte, porque realmente são preceitos que a gente, aqui na nossa vida contemporânea,
nessa sociedade cosmopolita, a gente esquece um pouco, sendo que realmente são preceitos são para a saúde, né? Para a gente ter uma vida mais longeva. E lá também tem Okinawa, né? Você conheceu? Tem. Que inclusive é uma ilha famosa, né? Um pouco distante de onde eu morei lá, porque minha família morou numa cidade chamada Isesaki, que fica localizada em Gunma-ken. É uma região que fica central no Japão, aproximadamente ali 120 quilômetros de Tóquio. Está um pouco distante de Okinawa, mas assim, a gente acaba é, vendo muito, né, a cultura lá de Okinawa. O mundo, na verdade, acompanha muito desses hábitos para colocar e implementar na sua própria vida. Então, é interessante. É uma região conhecida mundialmente como a cidade dos longevos. É uma das Blue Zones. E tem vários trabalhos científicos que eles fazem lá para descobrir qual que é o segredo mesmo da longevidade de Okinawa. E eu quero começar a fazer essa pergunta que a gente já introduziu um pouquinho, mas, doutor Hiroki, responde para mim: as pessoas estão vivendo mais hoje do que antes? Sim, sim, com certeza, né? Inclusive eu explico isso nas minhas aulas de geriatria. Em meados de 1900, a expectativa média do brasileiro girava em torno ali de 33 anos. E aí, quando nós chegamos nos anos 2000, essa expectativa de vida aí sobe para mais de 70 anos. E, enfim, antes daquele evento de 2020, né, que acometeu o mundo todo, a expectativa de vida, por exemplo, da mulher já tinha extrapolado os 80 anos. Então, de fato, nós, enquanto idade cronológica, realmente estamos vivendo mais. Claro, tem as influências, né, que a gente tem os benefícios do avanço da medicina, da saúde como um todo, da educação, da moradia, do saneamento, mas ainda assim parece que o nosso sistema, nosso organismo, ele está está se preparando para viver naturalmente cada vez mais. Então, com certeza, a gente vive em números, né, em números mais do que há 100 anos, por exemplo. Nossa, é fantástico isso, né? Porque se você for observar, é uma curva exponencial. Em meados de 1950, que a mulher passou dos 50 anos e soube o que era menopausa, que antes a mulher nem sabia o que era menopausa, né? Porque nunca tinha vivido tanto tempo, a média, né, das mulheres não era tanta. E sabendo que realmente a pandemia ela deu uma segurada, mas a gente estava no crescimento exponencial e parece estar retomando, né? Pelo que eu tenho visto, sim, parece estar retomando. A não ser algumas adversidades que a gente ouve falar de doenças que estão aparecendo mais precocemente nas crianças pelo estilo de vida que não está sendo tão saudável, né? Vamos falar sobre isso também. Mas eu queria perguntar para você se a gente está vivendo mais, ok? A expectativa aumentando. Mas isso quer dizer que as pessoas estão sendo mais longevas? Essa saúde está acompanhando essa expectativa de vida que está aumentando? Essa é uma questão interessante, porque ao analisar dados do IBGE, ali meados de 2019 aproximadamente, saiu um estudo onde analisou-se esse aumento da expectativa de vida. Então, em 10 anos, a expectativa média do brasileiro subiu 2 anos. No entanto, a qualidade de vida ela perdeu. Ou seja, significando o quê? Que, na verdade, os últimos anos de vida de um brasileiro, ele não está tão bom ainda, né? Principalmente entre as mulheres. Porque, aparentemente, o homem, ele quando sofre algum dano grave, como por exemplo um infarto, um AVE, parece que o óbito vem mais rápido do que quando ocorre em mulheres. A mulher parece que ela tem uma resistência maior. Então, os dados mostram isso, né? Que principalmente a mulher, ela tende a viver pior os últimos anos. Então, é um pouco ruim porque a gente quer que as pessoas vivam mais, mas não desse jeito, né? Não acamado, não dependendo de equipamentos. Então, viver mais, ele não necessariamente significa longevidade. Então, aí vem um conceito que a gente chama de health span, que inclusive foi proposto pelo médico canadense, né, que é o Peter Attia, onde ele fala que a gente não quer viver cronologicamente mais, e sim expandir a capacidade vital para que a gente realmente possa curtir a vida no maior potencial possível até os últimos anos, os últimos, sei lá,
2, 1 ano, né? Ele quer que a gente realmente mantenha essa capacidade e, puf, de repente, quem sabe morra dormindo, né? Essa é a ideia. Que não é o que está acontecendo agora, na verdade, né? A gente está tendo esses últimos anos muito ruins na saúde. Então é o que a gente fala sempre para as pessoas, é assim, que adianta você viver mais se você não tem uma boa qualidade no seu final, né? Se você é dependente de familiares, se você não consegue se locomover, você não tem acuidade mental, né? Você ter restrições. Então, o que a gente fala não é que a longevidade é, vamos viver mais, viver bastante, passar dos 120 anos, tal. Não, mas é ter qualidade enquanto você está vivo. Manter essa lucidez, manter a capacidade de subir uma montanha, de ser feliz, de rir, de não ter nenhuma limitação nos seus últimos dias mesmo. Não quer dizer que você não vai morrer, mas você tem qualidade por mais tempo. E a gente falou de Okinawa, né? Eu falei daqueles estudos que fazem sobre longevidade, tentando descobrir qual que é, né, o grande segredo, se estaria isso, porque como é uma região, é uma comunidade, se estaria isso ligado na genética. O senhor poderia me dizer se existe alguma correlação entre a genética e a longevidade das pessoas? Perfeito. O que os autores, na verdade, comentam sobre isso, principalmente em capítulos relacionados à biologia do envelhecimento, é que, na verdade, a condição genética ela é responsável por cerca de 15 a 20% do resultado final daquele indivíduo, né? Ou seja, eu costumo até brincar, dizer que 80% a culpa é nossa mesmo, né? Ou seja, está na nossa mão essa capacidade de mudar hábitos, né, de decidir sobre estilo de vida, porque é isso que de fato vai resultar num desfecho futuro, que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido. Inclusive, mesmo essa parte genética, que é proporcionalmente menor, ainda assim ele tem um potencial de nem sequer ser ativado. Ou seja, se você assume um estilo de vida que é adequado para quem quer ter uma vida longeva, certamente aqueles genes que potencialmente poderiam resultar numa doença neurodegenerativa, por exemplo, ela poderia nem sequer se manifestar, entende? Então, eu falo muito disso porque geralmente as pessoas podem falar assim: mas é porque minha família tem uma genética ruim, mas não é bem assim. Você tem um grande potencial de transformar, né, direcionar o rumo da sua vida para ter, enfim, né, um envelhecimento bem-sucedido. A questão é que quando a gente fala de longevidade, ela é uma questão probabilística, né? Eu não posso garantir que o indivíduo vá chegar aos seus 90, 100 anos adotando essas medidas que, por exemplo, a gente está comentando aqui. Mas certamente a chance dele chegar neste ponto, com uma saúde invejável, é muito maior do que aquela que não, enfim, decidiu mudar seus hábitos, tá? Então, isso é importante porque eu escuto demais em consultório, Lodi, assim, ó, doutor, mas se eu fizer ou se eu não fizer, eu vou morrer do mesmo jeito. Tá certo. A questão é, como é que você pretende chegar nesses últimos anos de vida? Então, como é uma questão de probabilidade, vamos aumentar a chance, né? Essa é a minha argumentação. Sim, perfeito. A gente sabe, tem estudos que mostram que 20% da nossa vida, ou seja, os 20% dos anos finais da vida, a pessoa tem um certo grau de limitação, algum tipo de limitação. Geralmente, após os 60 anos, a maioria das pessoas, a maioria não, a média é de estar tomando 2 ou 3 medicamentos para tratar de doenças crônicas, né, que poderiam ser evitáveis. Então, assim, a gente sabe, né, o senhor, como já disse, que o nosso destino genético, o que a gente tem, a carga genética nossa, não é o que vai, não é a nossa chave, não é aquilo, não é a nossa sentença final. Não, porque minha família toda é de pessoas que têm Alzheimer cedo, isso não quer dizer que você vai ter. Então, com essas mudanças que a gente pode ter, algumas estratégias de cuidar, de melhorar o estilo de vida, a gente consegue permanecer mais tempo sem esses problemas, sem esses acometimentos, sem essas doenças. E aí as pessoas, elas têm uma ideia disso já. Como é que o senhor aborda você, né? Como é que você aborda
eh, o tratamento nos seus pacientes, como é que coloca essa consciência que todo mundo tem mais ou menos, é uma inferência, todo mundo sabe mais ou menos que: "Ah, eu vou deixar de fumar, eu não vou ter mais problema de pulmão, tal". Como é que a pessoa consegue realmente colocar isso em prática na vida? Perfeito. Né, é como eu falo, né, todas essas informações que nós falamos hoje, elas estão, assim, facilmente disponíveis, né. Esse programa, por exemplo, vai estar disponível gratuitamente. Então, qualquer pessoa que entre no seu canal vai ter acesso à informação. E aí, então, vem a grande questão: por que que a mudança não ocorre, né, já que a gente tem mais informação do que tínhamos há, sei lá, há 20, 30 anos, né? Então, eu costumo falar que é uma dificuldade de implementação, né, não é nem, desconhecimento. Claro que uma parte das pessoas tem algum desconhecimento e é nossa função enquanto profissional de saúde fazer essa expansão de consciência, né, eu costumo usar muitas metáforas, muitas analogias para facilitar a compreensão dos processos relacionados à doença, mas via de regra, hoje a mídia ela está lotada de informação. Então a questão é como implementar. E aí essa mudança tecnológica, né, um acesso fácil à comida, há uma facilidade enorme que nós temos de ficar no modo sedentário, né, entre aspas, isso se configura como uma incompatibilidade evolutiva. É assim, é como se a gente tivesse um computador, né, digamos que o nosso corpo é um computador. Só que o hardware, a carcaça, ele até melhorou ao longo dos últimos 100, 200 mil anos. Só que o programa, o software, ele está desatualizado. Ele é o mesmo software que roda esse programa, né, cerebral dessa época, de 100 mil anos. Então a gente não consegue lidar com tudo isso que está em nosso entorno, né? Como eu falo, né, comidas hiperpalatáveis, uma facilidade de ficar em modo parado, e isso dificulta muito a tomada de decisão, né? A gente pode até conversar sobre fatores marginais, né, que podem estar influenciando também todo esse processo, mas a dificuldade, na real, é a implementação. Como é que eu faço para, por exemplo, pessoas que têm um hábito alimentar inadequado? Ela sabe que precisa comer bem, mas como é que eu faço? Né, o que é que eu preciso fazer? Qual é o passo a passo? Me diga, o que é que eu tenho que fazer para, de fato, implementar essa mudança alimentar, por exemplo, no contexto do meu dia a dia? Então, é isso que está faltando nas pessoas, né? Entender esse processo de implementação de um conceito que já está, na verdade, na cabeça dela, né? Porque quando a gente fala de desconhecimento, eu posso até dizer que alguns pacientes meus mais antigos podem não ter, mas esses mais jovens, os da meia idade, por exemplo, não tem como não ter informação, né? Então eu acho que a gente precisa subir mais um nível, subir esse patamar na geração de conteúdo para explicar e dar esse passo a passo de como a pessoa vai mudando seus hábitos até que elas cheguem num nível, né, que seja sustentável para ela. Adorei, adorei. Então vamos puxar um pouquinho então na nossa, como você disse, vamos puxar, subir o nível e explicar um pouquinho mais. Eu vou começar a te fazer perguntas. Claro que você não vai falar tudo, quem quiser depois vai seguir, vai ler teus livros, tudo, mas como a gente tem acesso a muitas pessoas aqui que estão nos assistindo, a gente tem obrigação de já colocar um pouquinho esse nível para as pessoas implementarem já algumas dicas nas suas vidas, tá? Eu vou começar com o assunto que o seu livro chama Insomnes, né? Então é alguma coisa relacionada à insônia, é isso? Ou É, é exato, isso é. mesmo, né? Ele é, na Então tá. verdade, uma ficção, né, uma ficção. O Ataque dos Insônias, ele surgiu justamente dessa necessidade de eu transformar um tema que é extremamente importante, em um conteúdo mais, tipo ficção mesmo, para facilitar o entendimento. Então, o livro trata de uma cidade chamada Neurotopia, que tinha uma vida pacata, o sono era adequado, as pessoas comiam bem, praticavam atividade física. De repente, essa cidade é invadida por seres, os famigerados insônias. E aí toda a história se decorre por essa
invasão de luzes artificiais, de alimentos hiperpalatáveis, desconfigurando toda a parte fisiológica daquela cidade, e aí entra uma batalha para que elas possam agora recuperar aquela paz que ela tinha antes da chegada desses seres. Então, é uma forma lúdica de explicar a importância do sono e como a pessoa pode implementar isso na sua vida. Que bacana. Então vamos falar um pouquinho dessa implementação, que a gente sabe que realmente precisa dormir, que o sono faz parte de várias sistemas de depuração, né, mental, a gente limpa cérebro, limpa órgãos, a gente rejuvenesce e o sono de qualidade realmente vai te levar a uma vida saudável por mais tempo, você vai, ter essa longevidade saudável. Então como é que a pessoa que está aqui nos assistindo, dá algumas dicas de como ela pode implementar a vida dela agora, para essa noite ela já começar a melhorar a qualidade do sono. Perfeito, isso é um grande desafio, viu, Elódio? Mas vamos lá, porque eu já consegui catalogar 26 erros que a pessoa comete e não consegue dormir bem. Só que eu costumo elencar alguns poucos que são extremamente resolutivos. Eu costumo chamar que é o 80-20 da rotina de dormir bem, né, da higiene do sono. Então vamos lá, primeira coisa que é fundamental, exposição à luz natural, logo cedo da manhã. Isso é muito importante porque o Prêmio Nobel de 2017 foi destinado a três pesquisadores que descobriram os genes clock, que ficam localizados no núcleo supraquiasmático. É uma região lá dentro do cérebro, bem pequenininha, e quando você recebe essa luz do dia, não é necessariamente pegar sol, mas ao se expor à luz natural, essa luz ela entra na parte inferior da retina e segue um caminho diferente. Ele não vai para o lobo occipital, ele vai para o núcleo supraquiasmático, ativa o gene clock e dá o início a uma cascata de eventos que, dentre outras coisas, vai gerar o acúmulo de adenosina, que é o responsável por dar aquela sensação de pressão do sono. Então, aquele indivíduo que acorda e fica enfurnado dentro da sua casa, do seu escritório, né, do seu consultório o dia todo, certamente ele vai ter menos adenosina e menos pressão do sono. Então, esse é um ponto-chave. A segunda coisa é que, assim, eu sou fã de café, adoro café, só que eu tenho meus limites. E eu percebi que quando eu não dormia bem, em meados de 2015, uma das coisas que eu exagerava muito era no café. Então, esses pesquisadores descobriram que, se você ingere cafeína, né, eu falo do café porque é o principal representante, né, que tem cafeína, mas a gente sabe que tem inúmeras substâncias que são psicoativas e que também possuem cafeína, inclusive o chocolate, né, tem uma pequena quantidade de cafeína. Se você ingere depois das 15 horas, por conta dessa meia-vida, quando for lá pelas 10 horas, você ainda tem uma fração de cafeína circulante. Então, café até as 3, não mais do que isso. Ah, mas eu tomo café e durmo bem. Não, você não dorme bem. Você pode até dormir em quantidade, mas se eu puder fazer uma polissonografia em você, provavelmente os seus estágios do sono vão estar fragmentados. A sua qualidade de sono não vai estar boa. Então, essa é a dica número 2. A terceira seriam os power naps, ou seja, os cochilos. Eu atendo muito idoso que fala assim, Dona Maria, você cochila? Ah, cochilo, eu durmo de 1 às 4 da tarde. Sou criatura do céu, isso aí não funciona. Então, o cochilo é aquele sono rápido que você tem num período do dia que é em torno de 15 a 20 minutos. Alguns autores mencionam 30 minutos, mas em média 15 a 20. Isso porque quando você ultrapassa os 30 minutos, provavelmente você já está entrando na fase N2 ou até N3 do sono não REM, que é o sono profundo. Então você já está esgotando, meio que gastando seu crédito do sono noturno, tá? Então, cochilo, quem tem dificuldade para dormir, já evita cochilo. Se você está dormindo mais de 30 minutos, já reduz, né? Eu costumo tirar cochilo de 10 minutos, contado, cravado no relógio. Então, essa é a outra dica. À noite, aqui, olha, eu tô, na verdade, com dois canhão de luz na minha cara, né? De luz branca. Isso não é bom. Quando chega por volta ali das 17, 18 horas, é interessante que você mude a configuração da cor das lâmpadas, né? De um branco frio para o branco quente. Porque é exatamente isso que a gente fazia lá há 100 mil anos. A gente era iluminado pelas luzes da fogueira. Inclusive,
o Matt Walker, que talvez seja um dos maiores estudiosos nessa área, ele até diz que se for uma luz indireta, ou seja, uma que venha de baixo, pode até simular mais ainda essa fogueira daquela época, fazendo com que você durma melhor. Então você já sabe onde é que eu quero chegar, né? Telas à noite, nem pensar. Você até pode configurar o modo shift, né, que é aquela adaptação noturna, mas se não puder usar nada, melhor ainda. Então eu chamo que essas, Elódia, são as dicas assim 80-20. Se você usar isso, certamente teu sono vai melhorar. Nossa, que bacana. Tô até pensando aqui, a gente fazer um episódio só de sono, porque tem muita coisa, né? Isso daí que você Demais. falou, 80-20, é um pouquinho só. Mas vamos recapitular, gente, então. Me ajuda aí, doutor. Cafeína, qualquer tipo de cafeína, a partir das 15 horas, proibido, tipo chá Nem pensar. verde, chá mate, café, chocolate. Eu, às vezes, eu como um chocolatezinho antes de dormir, não consigo dormir. É terrível. Eu É sou, gostoso, né? é, Mas eu são as sou daquele escolhas. tipo que é sensível à cafeína. Eu adoro café também, mas para mim é 11 horas da manhã, depois já não posso mais. E tem pessoas que Excelente. falam que vão dormir, tomam um cafezinho para dormir e acham, como o doutor disse, o doutor Roque disse, acham que vai ter que dormem de qualquer jeito. Não, não dormem mesmo. Isso aí você está prejudicando o sono e isso daí não vai atrapalhar teu sono mesmo você achando que não está atrapalhando. Então, evitem realmente a cafeína. Qual que é o outro item que você Exposição à disse? luz A natural. exposição à luz. Então, vai diminuindo as luzes, vai diminuindo, De manhã cedo esmaecendo. tem que se expor, de manhã, e final do dia tem que trocar, né, a cor da luz, de branco para quente, que seria uma luz Diminu mais amarelada. Isso. Principalmente luz de computador, celular, assim, tem aquela co Isso, o celular tem aquela função de luz mais esmaecida e televisão, assim, geralmente é uma luz azul. Luz branca também não. Então diminui essa luz, essa intensidade de luz no final do dia, que vai te ajudar a ficar mais preparado para o sono. Essa da luzinha a mais amarelada, mais quente de baixo para cima, não conhecia essa dica, aprendi agora, gostei. Eu acho que, realmente tem a ver, nessas luzes que a gente coloca embaixo, amareladinhas, sim, assim, são bacanas. E essa prática do sunning, né, você acordar e se expor à luz, isso é incrível. Pra mim me ajuda muito mesmo para acordar. Eu até no meu banheiro, quando eu vou tomar banho, tem a janela, eu abro a janela, assim, para ver, é bem gostoso, porque ah, realmente parece legal. que desperta, né, desperta a Sim, gente mesmo, sim, né. Que sim. bacana. A gente vai marcar um dia aí, se você topar, para a gente falar Já só topei, sobre viu? isso. Perfeito, perfeito, que eu vi que você, gosta do assunto e vai ser muito bom. Agora vamos falar então de um outro assunto que a gente sabe que as pessoas já sabem, que realmente ajudam na saúde, na longevidade, todo mundo sabe, mas que é muito raro, poucas pessoas praticam, mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, que é a prática de exercícios físicos. A gente não é como antigamente, que capinava, que andava, subia morro, como lá em Okinawa, o pessoal, né, tem essa prática natural de atividade física. Mas para quem está aqui, que usa elevador, que usa carro, que senta para assistir filme, como é que a gente coloca essa prática de atividade física? Nos seus pacientes, como é que você orienta? Ah, legal, legal. É porque assim, eu acredito que iniciar um exercício físico ou mesmo uma atividade física seja um dos mais desafiadores, né? Principalmente para quem está nesse processo de envelhecimento. Então, a primeira coisa que eu costumo estimular e orientar é desconectar inicialmente com essa necessidade de se exercitar para ter saúde, sabe? Por quê? Nosso sistema motivacional, que é baseado principalmente na via dopaminérgica, ela é muito fugaz, ou seja, quando você executa uma ação e não obtém a resposta imediata, como a recompensa esperada, ele entra num nível infrabasal, gerando uma certa frustração, né? Isso foi demonstrado por Wolfram Schutz, há muito tempo, né, fazendo pesquisas aí com macacos. Então, quando você diz assim, olha, faça exercício para a sua saúde melhorar, fatalmente vai desistir, porque essa saúde, esse bem-estar, além de ser subjetivo, eu não tenho como mensurar em pouco tempo, então não dá. Então, a gente precisa, então, usar recursos que eu li, inclusive no livro de Charles Duhigg, que é O Poder do Hábito,
é você conectar uma ação com algo que ele goste de fazer. Então, a intenção é começar a se movimentar não pelo exercício em si ou pelo resultado que é o bem-estar na saúde, mas para ele fazer algo que ele gosta. Por exemplo, eu tive uma paciente que falou assim: doutor, mas é que eu não gosto de caminhar. Não gosto, nem me diga que é para caminhar que eu não gosto. Aí, ao conversar com ela e entender quais eram as coisas do dia a dia que davam prazer para ela, ela mencionou uma coisa. Ela falou assim: doutor, eu gosto de ir comprar pão. Isso é mesmo? Você gosta de comprar pão? Você vai como? Não, eu vou a pé. É pertinho lá de casa. Ah, que legal. Deixa eu lhe perguntar, a senhora teria coragem de pegar uma rota ligeiramente mais longa para ir comprar o pão? Aí ela falou assim: não, consigo, tenho coragem sim. Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Porque veja, eu não estou pedindo para ela caminhar e andar, até porque ela já tinha rejeitado a ideia, né? Só que ao dizer, né, ao desafiá-la, inclusive eu uso a palavra coragem com esse intuito, né? A senhora tem coragem de percorrer um caminho maior para chegar até a padaria, ela aceitou. O que é que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou incentivando ali mais movimento corporal. Claro que não é um exercício físico programado, mas eu estou incentivando a atividade física, o movimento do corpo. E assim a gente vai usando estratégias, claro, né, personalizadas para fazer com que cada indivíduo aumente mais esse potencial, porque verdadeiramente, sabe, quando a gente entra num estado de sedentarismo, é difícil você recuperar isso lá na frente. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil, sabe? É, e aí, tem medidas simples, por exemplo, não sei se você notou, Elódia, mas eu estou com você aqui, eu estou de pé, né? Isso é intencional. A minha mesa foi, eu comprei uma mesa que eu possa trabalhar tanto sentado quanto de pé. Por que que eu fiz isso? Porque tem estudos mostrando que para cada 1 hora que você passa sentado fazendo algo, a expectativa de vida ela reduz em cerca de 21 minutos. Então, se você fizer um cálculo para pessoas que têm um trabalho em home office ou mesmo em escritório presencial, que trabalham 8 horas por dia, digamos, de segunda a sábado, em 10 anos, esse indivíduo reduziu a expectativa de vida em 1 ano só com este parâmetro, de ficar em pé, ficar sentado. Então, eu acredito sim que a atividade física é fundamental, é estratégica para quem quer viver mais, só que a gente encontra, digamos, essa lombada, né? As pessoas têm essa dificuldade não só de iniciar, mas de manter. Porque iniciar às vezes é fácil, né? As promessas de dia 31 de dezembro são lotadas de promessas de que vão fazer exercício físico, mas quando dá fevereiro, metade já desistiu. Então, motivo para iniciar, muita gente tem, mas o motivo para continuar é o que a gente precisa agora trabalhar para fazê-las, enfim, né, se manterem ativas pelo maior tempo possível. Nossa, fantástico. Você falou desse estudo, eu lembrei que eu vi um estudo que se você ficar 3 horas no sofá, também, assim, é muito drástico. Eu sou ruim de número, de decorar número, mas é muito drástico a perda de tempo de vida que você tem só de ficar 3 horas sentada direto. Falaram muito de criança, né, que fica sentada assistindo televisão ou em videogames, essas coisas, então é super perigoso. Gostei muito da tua estratégia, né, então, ao invés de você falar para ela: "Ande", você falou: "Pega um caminho diferente e vá para o teu objetivo", e ela já vai ter aquela recompensa rápida, né, que aí ela vai Isso. associar isso com longevidade. Gostei muito. Então, se você está assistindo aqui, eu vou te colocar um desafio. Coloca aqui, escreve pra gente, que eu e o Dr. Hiroki vamos ler sobre qual estratégia que você está pensando agora, ou que você vai colocar na tua vida a partir de agora, para você ter mais atividade física, tá? Se é ir a pé para algum lugar, se é subir, parar um pouquinho antes do teu trabalho, uns 3, 4, 5 lances de de andares para você subir de escada. Veja o que é melhor para você, coloca essas dicas aqui para a gente compartilhar, para a gente ver qual que é a melhor estratégia que a gente pode ter para melhorar a nossa atividade física. Uma coisa que eu faço bastante no consultório, eu bebo muita água. Então toda hora eu levanto para ir no banheiro, toda hora, porque eu bebo muita água e aí já estou ajudando 2 coisas, né, me movimentando e bebendo água também. E também eu vou, Mas sabe, Elódia, só fala. te interrompendo, isso foi feito um estudo já sobre isso, tá? Pegaram várias pessoas que estavam em home office
e separaram em grupos e colocaram um grupo para beber mais água e intencionalmente eles realmente começaram a caminhar mais e melhoraram todos os parâmetros, pressão, glicemia. Então, o que você está fazendo aí tem fundamento científico. É, porque eu também quero cuidar da minha pele, né, sou cirurgiã plástica, então eu sei que tem que hidratar bastante para ter uma pele boa. Me perguntaram na última live que eu fiz, quais os segredos para manter juventude, né, que eu tô com 60 anos. Eu falei: "Um dos segredos é isso aqui, água o tempo todo". Já tô sentindo falta, até porque São Paulo tá super poluída, super poluída. É, né? Então a gente precisa beber muita água, tá, gente? E eu também no consultório eu vou atender fichas, eu vou lá, pego, não deixo minha secretária trazer para mim, eu vou lá e pego. Então coloque as estratégias aqui que vocês estão pensando, que vocês vão colocar na sua vida a partir de agora, que eu e o doutor Hiroki vamos ver, tá bom? E a gente vai e quem estiver vendo vai compartilhando e vai uma ajudando o outro, é bem bacana, né? Gostou da ideia? Excelente, adorei. Vou falar de uma outra coisa que, sim, que todo mundo sabe que faz mal, todo mundo quer combater, mas é muito, muito difícil, que é a obesidade, né. A gente sabe que obesidade, traz um estado inflamatório que leva a várias doenças, está relacionado com diabetes, está relacionado com Alzheimer, está relacionado com câncer, está relacionado com morte precoce, com vários problemas e tem crianças hoje tendo problemas de pressão alta, problemas de que você encontraria com seus pacientes geriátricos, tem crianças agora com essas doenças que são doenças evitáveis, né. Doutor Sim. Hiroshi, como combater, como a gente combate isso que você falou aqui no começo? Desse alimento palatável, esse alimento gostoso que você compra com preço muito barato no supermercado, que tem uma embalagem boa, bonita, que tem uma propaganda maravilhosa, que você abre e tem aquele como é que fala quando você come Crocância. crocância, que é gostoso, aquele refrigerante que está associado com coisas lindas e maravilhosas, você coloca na boca, tem aquele palatável mesmo, bem gostoso. Então, como é que a gente consegue combater isso que está tão arraigado na nossa sociedade? Ah, que legal. Você contando assim, me lembra justamente a história do ataque dos Insomnians, né? Que é justamente isso, você estava vivendo uma vida boa, de repente chega um monte de coisa que você não conhece e acaba gostando daquilo. E como é que eu me saio agora? Porque eu realmente estou imerso em tudo isso, né? Nessa comida e tudo mais. Não é uma tarefa simples, porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Se fosse fácil, estava todo mundo bem. E eu vou te contar algumas estratégias que, inclusive, eu implementei na minha vida, porque apesar de não parecer, eu era um falso magro até 2020. 2020, eu não sabia que eu era um falso magro até fazer uma bioimpedância, descobri que minha gordura visceral era alta, apesar do índice de massa corporal ser normal. Então aquilo me chamou muita atenção, né? Como é que pode? Eu, que cuido da saúde das pessoas, não estou conseguindo cuidar nem da minha. E a partir daquele momento, eu decidi que eu precisava fazer algumas coisas. Só que, mais uma vez, eu insisto: essa questão do sobrepeso, quando você adota medidas com o intuito de emagrecer, geralmente as estratégias são frustradas, porque o resultado é de longo prazo. E aí, mais uma vez, a dopamina perde a sua força, ele entra num estado de frustração e desiste de qualquer medida que seja importante para a vida dela. Você precisa então engatilhar ações correlacionadas à mudança comportamental que te gere uma recompensa quase que imediata. Claro que não será na mesma intensidade, porque a dopamina gerada por esses alimentos hiperpalatáveis, ele é incomparável em relação a essas estratégias que eu vou te explicar aqui, mas elas funcionam, tá? Elas funcionam. Então, vamos lá. Quando eu descobri que eu tinha essa gordura visceral alta, eu tive que fazer algumas coisas. Uma delas foi a atividade física, né, que a gente já conversou um pouco, mas a minha estratégia foi praticar atividade física para aprender um conteúdo novo, né? Ou seja, não era para ter saúde, era para aprender algo. Então eu escutava podcast, nessa questão dos podcasts estavam crescendo nessa época. Então, meu prazer ao final daquele exercício era ter aprendido algo novo. Então, o prazer é quase que imediato. Para alimentação, foi algo nesse sentido também, porque naquele momento eu comecei também a entrar em rede social, falar de saúde, longevidade,
E aí tem uma questão, Elódia, que é a congruência. Eu não consigo explicar algo para alguém que eu não consigo fazer, né? Não dá, não dá. A gente tem que meio que sair dessa zona de conforto e dizer, "Não, olha, tem que diminuir sal, tem que diminuir açúcar, sendo que você mesmo não consegue fazer isso, né? Então não dá, e o paciente sabe disso. Então eu comecei a modificar a minha alimentação com o intuito de incentivar pessoas a fazerem o mesmo, ou seja, inspirar pessoas a mudarem seus hábitos alimentares. Essa era a minha recompensa naquele momento. Não era diminuir gordura visceral, porque eu sabia que ali era um processo. Então, um prato bonito. Depois você olha lá no meu Instagram, tem um monte de feed lá com um prato, metade só salada, um quarto carboidrato complexo, um quarto proteína, principalmente de peixe, e um pouquinho de grãos ali, e eu postava, tirava foto e postava, tirava foto e postava. Ali estava a minha recompensa. Só que na medida em que você vai executando essa mesma ação, embora não seja com o intuito de ter saúde, essa ação ele gera um hábito. Ele migra para uma região do cérebro chamada estriado dorsal, que é o centro regulador e formador de novos hábitos. E aí, imagina, né? Hoje eu já nem posto mais muitos pratos. Hoje eu postei porque eu estava falando de produtividade, né? Que uma boa alimentação aumenta a produtividade, mas eu já quase nem posto mais porque se tornou um hábito. Então, esse é um ponto fundamental. Não queira fazer estratégias de dieta mirabolantes para emagrecer, porque isso não vai funcionar. Não vai. Aí vem um outro ponto-chave, mais uma vez trazendo lá de Charles Duhigg. Você sabe o que não pode comer. Você sabe. A questão é que você deixa o que não pode perto de você. Esse é o problema. A gente não pode lutar contra a força de vontade porque é uma batalha perdida. A força de vontade é um dos recursos mais voláteis que a gente tem. A gente não consegue ter muita força de vontade. Então, aí, mais uma vez, né, técnica que eu uso lá com meus pacientes. Por exemplo, Dona Maria tem diabetes e eu pergunto assim, Dona Maria, mas quem tem diabetes pode açúcar? Ela diz, não. Então, como é que a senhora vai fazer? Não, eu não vou mais usar açúcar, não vou. A partir de quando? Na partir de hoje, doutor. Perfeito. E esse açúcar vai ficar onde a partir de agora? Aí eu incentivo a pessoa a refletir sobre aquilo e ela fala assim, eu acho que tem que ficar na prateleira do supermercado, né, doutor? Eu falei, excelente ideia. Quanto mais longe, melhor, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, Perfeito. claro que não é só isso, né? É muito mais profundo trabalhar com pessoas que têm dificuldade para equilibrar peso, gordura corporal. Mas ao adotar essas duas estratégias, certamente você está num caminho completamente diferente daquele que pensa que uma dieta milagrosa vai resolver seus problemas. Então, o seu comportamento é a chave para tudo. Pense nisso, seu comportamento. Que bacana, doutor Hiroki. Então vamos colocar um desafio aqui? Vou falar, já Mais tive um, né? ideias. Eu gosto de falar com você que eu já estou tendo ideias aqui. Vamos fazer o seguinte: a gente sabe, acho que quem está assistindo a gente já sabe que o açúcar refinado branco faz mal, não é, doutor Hiroki? Esse Com açúcar faz certeza. mal. Fator de risco Então, para demência de Alzheimer. isso. Então, é o seguinte: vamos tirar algumas coisas que a gente tem certeza, e todo mundo que está me assistindo sabe que faz mal. Vamos tirar refrigerante de casa. Ah, mas meu filho, você não vai dar para o teu filho porque você está fazendo mal para o teu filho, tá? Então, conversa, resolve, mas tira refrigerante de casa e tira tudo que tem açúcar branco. Joga fora o açúcar refinado branco, porque você não vai dar para ninguém, porque você sabe que faz mal. E não compra nenhum doce, nada que tenha açúcar refinado branco. Ah, mas eu quero um doce. Tem milhões de receitas na internet explicando como é que você faz um doce sem esse açúcar refinado branco. Então, acho que é uma estratégia que é fundamental, é básica, já vai dar um start para todo mundo. A gente sabe que é muito difícil se livrar do açúcar Sim, branco, porque ele é um sim. vício, né? Mas se você conseguir fazer isso, você já vai ter uma grande mudança na sua vida, vai diminuir o risco de ter diabetes. E quem tem já diabetes tipo 2, às vezes pode ser até reversível, depende da estratégia, não é? O que você achou? Sensacional, Já, gostei. Gostei né? do desafio. A gente vai fazer também um podcast sobre alimentação, hein? Muito legal. Eu vi que você tem um livro aqui que fala dos suplementos 40 mais.
Explica um pouco sobre porque o seu livro do Ataque dos Insônias, adorei, eu quero ler, já fiquei curiosa. Agora dos suplementos 40 mais é o seu outro livro, explica pra gente o que que você fala, como é que você aborda, qual o assunto que você aborda nesse livro? Perfeito, perfeito. É assim, existe um conceito, Elódia, em geriatria barra gerontologia, que a gente conhece como compressão da mortalidade. O que é que isso significa? Significa que, ao longo da vida, a gente começa a viver com vitalidade zero, né, entendendo que a vitalidade é a capacidade que o nosso organismo tem de reagir às agressões internas e externas. Então, um recém-nascido, vitalidade zero, se deixar um dia no meio da mata, ele morre, né? Então, e a gente vai ganhando vitalidade ao longo da vida, chegando no seu pico máximo por volta ali dos 30, 35 anos aproximadamente, é o seu máximo de vitalidade. E ele permanece nesse platô por até em torno de 45, 46 anos. A partir desse momento, se o indivíduo não faz absolutamente nada para que essa vitalidade se mantenha neste platô, começa agora um estágio de regressão. Ele começa a perder vitalidade. Só que, a princípio, ele não sente essa perda, né? Até por volta ali dos seus 55, 60, mesmo ele não fazendo nada, provavelmente ele não vai sentir muito. Talvez ele sinta uma dor, talvez ele fique um pouco ofegante ao subir um lance de escada, mas nada muito chamativo. Só que depois de 60, aí sim os sintomas começam a aparecer, o que normalmente a pessoa atribui à idade, só que não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a falta de iniciativa que ele teve por volta dos 45, que é quando a vitalidade chegou no platô. E aonde é que a suplementação entra nesse contexto? É justamente nessa transição. Porque alguns micronutrientes, eles começam a diminuir ao longo da vida e mais uma vez, é assintomático. A pessoa, por exemplo, não tem sintomas de hipovitaminose D, por exemplo. Ela não costuma sentir sintomas de uma baixa, por exemplo, de B12. Então, essa é uma mudança que fatalmente, né, ou sei lá, vai acontecer com a gente, de um jeito ou de outro. Quando eu pensei nessa leitura, né, nessa escrita sobre suplementação 40 a mais, é focando justamente nesse público, nessa pessoa que está nessa transição, né, de vitalidade, migrando lá para essa fase de queda, se ele não fizer nada, para ajudá-lo a manter, mais uma vez, essa vitalidade no máximo. Só que assim, ao longo da leitura, eu faço questão de chamar a atenção que a suplementação isoladamente ela não faz milagre. A suplementação, ela é sim importante, tem várias evidências que mostram para determinadas pessoas trazem grandes benefícios. Eu mesmo faço uso de vários suplementos. Só que mais do que isso, ele pode também ser usado como uma estratégia transicional de mudança de hábito. Mais uma vez, como eu expliquei, você não consegue sustentar durante muito tempo, por exemplo, ir para a academia só porque quer ter saúde, ou melhorar a alimentação só porque quer ter saúde, a maioria desiste. E o suplemento ajuda a mantê-la nessa linha, nessa reta. Ou seja, não, eu estou aqui suplementando, eu estou com pessoas que também estão suplementando, que estão praticando atividade física, que estão nessa pegada de mudança alimentar, eu estou com elas, eu vou continuar. Então, eu foco muito nisso, claro, eu falo dos benefícios, né, não se trata de indicações, né, eu sempre faço ressalvas quanto à necessidade de procurar um profissional de saúde para iniciar uma suplementação de forma personalizada, mas ali eu dou dicas gerais de benefícios, do que acontece quando tem a deficiência, e enfatizando esse modelo como uma estratégia transicional de comportamento. Ou seja, o suplemento vai te ajudar também nesse processo de mudança, né, de hábitos na rotina. Nossa, fantástico isso. E é muito importante as pessoas saberem disso, que realmente, por melhor que seja a sua alimentação, você é aquela pessoa que se alimenta super bem. O nosso solo é pobre, a gente tem falta de suplementos naturalmente no nosso solo, nos nossos alimentos. A gente não se expõe ao sol. Você mora aí no Nordeste, né? E você não está bronzeado. Então, assim, é muito difícil a gente se expor ao sol. Sabe, o Brasil é um país ensolarado, mas a gente não se expõe ao sol. Então, tem vários estudos mostrando que realmente a maioria das pessoas tem carência de vitamina D, tem carência de vitamina B12, está muito relacionado com problemas neurológicos.
né? Às vezes a pessoa acha que tem uma doença neurológica, não é falta de B12, por exemplo. E tem muitas pessoas que têm carência de magnésio, por exemplo. Aqui não é um país que tem magnésio, o nosso solo não é um solo com magnésio. Então, realmente, isso é só a base do que acontece em relação à nossa alimentação, de todos os nutrientes que a gente necessita e que não estão, né, na nossa alimentação. Nesse livro você fala sobre tudo isso. Sim, sim. Bacana, então é muito legal. Eu recomendo então que vocês leiam esse livro também, é outro livro que eu quero ler, com certeza, né. E é claro que você não está, como você disse, achei super interessante, tem que ser uma avaliação com o médico, ele vai fazer seus exames, ele vai saber abordar. Então você sabendo que é muito comum, assim, é quase que certeza que você passando dos 40, 45 anos, você está com necessidade de suplementar, então procure um profissional, né, que possa te orientar nessa suplementação para você ter mais uma vida melhor, com mais qualidade, né. Com E a falta certeza. de alguns nutrientes levam ao cometimento de doenças, né, não é? Gostei, vou ler esse teu livro também, achei legal. Agora tem uma pergunta aqui que eu separei, que essa é fatal, eu gosto muito de perguntar, que eu acho que tem muita, muita relação. E eu quero que você explique qual que é a relação entre a felicidade e a longevidade. Ah, isso é interessante, né? Porque é até difícil conceituar felicidade, né? Eu tenho lido alguns livros que falam muito disso. Então, para a gente compreender a felicidade, é melhor admitir que seria um estado subjetivo de bem-estar. Essa, para mim, é a melhor definição de felicidade. E aí tem um livro muito interessante que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? O título bem curioso. Eu pude ler esse livro ali meados de 2016, 2017 aproximadamente, e eu entendi muita coisa. Porque a gente fica nessa busca desenfreada por conquistar posições, né, bens materiais, com o intuito de encontrar a tão buscada, procurada felicidade. Mas na realidade o processo é inverso. Esse livro me fez entender que, na verdade, é o estado de bem-estar subjetivo que te promove o alcance dos seus objetivos, das suas metas. Então, isso para mim ficou extremamente claro nesse livro. Então, como o bem-estar subjetivo envolve o quê? O disparo de neurotransmissores que são bons, que são úteis, e aí nesse sentido, serotonina, ocitocina, dopamina, isso faz com que o teu corpo ele não fique inflamado, que é o que acontece quando aquela pessoa, naquela busca desenfreada por essa tal da felicidade, trabalha excessivamente, né? Na nossa profissão, eu tive ainda no início da minha carreira períodos de dar plantão, ficar à noite acordada, enfim, aí sim, quando você tem esse acúmulo de estresse, acúmulo de cortisol, noradrenalina, faz com que isso atrapalhe o teu processo de longevidade. Então, é nesse sentido que a gente pode refletir, né? Quanto mais felizes nós somos, maiores são as chances de você viver mais. E às vezes eu sou incompreendido, Elódia, quando eu falo mais, porque não é uma questão numérica, sabe? Eu falo mais porque não tem uma outra palavra que dá significado ao que eu quero dizer. Mas quando eu quero dizer mais, eu quero dizer melhor. Porque quando você vive melhor, aí sim a sua probabilidade, lembra que eu falei, longevidade é uma questão probabilística. Quando você vive melhor, a sua probabilidade de viver mais aumenta significativamente. Então, essa é a relação, né, entre ser feliz ou estar feliz, lembrando que é uma sensação subjetiva, cada um tem a sua própria felicidade e ela está intimamente ligada ao processo de viver mais e melhor. Olha que fantástico, felicidade realmente, a gente sabe que tem relação genética, mas também a gente consegue cultivar, a gente consegue ter mais felicidade. Eu acho que essa prática que a gente tem, que você falou de manhã, observar o dia, isso daí já a gente começa tendo um dia com mais felicidade. E se você esboçar um sorriso forçado, também ajuda, né. Você está sempre sorrindo, Sim, com procurar o certeza. Tem né. experimentos relacionados a isso, né? Quando você força um sorriso, você estimula a liberação de neurotransmissores relacionada a essa percepção subjetiva de bem-estar e o seu dia melhora,
né? Já foi testado isso mesmo, né? Inclusive colocando, né, lápis, caneta para forçar um sorriso, ainda assim aquilo foi capaz de melhorar essa percepção subjetiva. Então, tem que sorrir, né, Lódia? Olha só, que dica legal. Então, amanhã, quando vocês acordarem, olha só o que vocês vão fazer. Bebe água para se hidratar. Vá para um lugar que você vê o dia, a claridade. Pode estar chovendo, essa a claridade do dia que importa. E dá um sorriso assim. Segura aí um minuto, 2 minutos, você vai ver que teu dia já vai começar com tudo, não é? Com É certeza. uma prática legal. Garantido. Garantido. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que está super interessante o assunto e eu quero te explorar bastante. Me fala sobre o cérebro, a gente fala muito sobre o cérebro aqui, e como é que a gente consegue proteger? Porque a gente sabe que um cérebro saudável reflete num corpo saudável. Como é que a gente consegue manter a nossa longevidade cerebral? Dá uma Perfeito. Existem várias possibilidades, né, da gente falar sobre saúde cerebral. Existe uma possibilidade do ponto de vista neurocientífico, ou seja, a partir de liberação, né, de hormônios, neurotransmissores, até a questão da própria percepção da saúde mental em si, tá? Mas o fato é que uma coisa que o cérebro sofre muito é com os processos inflamatórios. Então, isso é uma coisa que está provada. A gente acabou de falar do açúcar, né? O açúcar ele acaba impedindo que a insulina haja no cérebro, não para captar glicose, mas para eh, proteger o cérebro contra processos inflamatórios. Na insulina no cérebro tem uma outra função. Então, esse é um ponto. Mais uma vez, voltando à questão dessa vida que nós temos hoje, corrida, desenfreada, multitarefa, sem tempo para nada, isso mantém o teu estado em constante liberação de cortisol. E isso também é danoso para o cérebro. Alguns estudos mostraram que, e isso eu tive uma percepção em consultório, que é a seguinte, Elódia, quando a gente pega grupos de pessoas mais velhas que é, indagamos sobre o passado dela, é mais ou menos assim. Dona Maria, como é que foi o seu passado? Né? Conte para mim. A forma como ela interpreta os eventos, ela influencia justamente nesse dano cerebral futuro. E eu percebo muito isso, sabe? Eu pego idosos lá que têm lá uma demência de Alzheimer estágio inicial, e aí, ao perguntar sobre o passado, porque é uma lembrança que é preservada, né, em pacientes com demência de Alzheimer durante um tempo, e o discurso é geralmente assim: doutor, minha vida foi difícil, eu nunca tive nada, minha família não me apoiou, tive tantos filhos, cuidei sozinha, meu marido me batia. É uma história carregada de uma emoção negativa que vem se acumulando ao longo da vida. Por outro lado, quando eu interrogo, converso com outra Dona Maria, eu falo assim Dona Maria porque é meu personagem principal, tá? Outra Dona Maria que tem lá seus 80 anos, não tem déficit cognitivo, e eu pergunto sobre o passado, é incrível como o discurso muda. A pessoa geralmente fala assim, doutor, olha, antes realmente era difícil. A gente não tinha as coisas que a gente tem hoje, mas Deus me deu muita força para chegar onde eu cheguei. Ou seja, resumindo a história, ressignificar, usar aquele momento ruim para que ela possa chegar num ponto melhor, é o que difere muitas vezes as pessoas que têm uma saúde cognitiva preservada em comparação com aquelas que têm uma perda cognitiva. Então vamos lá. Posicionamento em relação à própria vida. Falamos do estresse, que é um marcador, né, que é uma situação que compromete significativamente a saúde do cérebro. Já falamos da atividade física e do exercício físico, que inclusive tem um estudo rolando aí que ainda não foi observado em humano, mas parece que em modelos animais ele já está quase que comprovado, que quando você pratica atividade física ou exercício físico, o teu músculo ele libera um hormônio chamado irisina. Essa erisina vai até o cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica e vai direto nas chamadas placas de beta-amiloide, que são um dos responsáveis pela geração da demência de Alzheimer. Parece que a erisina chega nesse ponto e começa a desfazer essa cola. Então, mais um ponto que a gente precisa entender
como, digamos assim, um tratamento, né? Exercício físico é tratamento para a saúde cerebral e impedir que ele envelheça. Nesse ponto, vale a gente então ressaltar o quê? Que nas zonas azuis, e eu falo muito de Okinawa porque assim, eu morei no Japão, foi a região mais próxima que eu cheguei de uma blue zone, tá? Foi lá. A taxa, a prevalência de demência lá é baixíssima. E recentemente eu descobri um outro povo, esse eu não conhecia, tá? Achei até estranho porque eu estudo tanto longevidade, mas é um povo chamado Timani, que fica no norte da Bolívia. Depois você dá uma procurada, olha, a história de vida desse povo é incrível. A taxa de demência é extremamente baixa, a saúde mental desse povo é muito boa. Só que dentre vários hábitos que ele tem lá, o que me chama muita atenção é o movimento corporal. Em média, essas pessoas andam 17 mil passos por dia. Eu achei isso incrível. Né? No meu melhor, né, no cenário em que vivo hoje, quando eu dou aula e tudo, eu consigo andar 11 mil passos, no meu melhor. Então, esse povo anda, na média, 17 mil. E taxa de demência e doenças neurodegenerativas extremamente baixas. Outro ponto é a neuroplasticidade. Pessoas que executam a mesma tarefa ao longo de uma vida, Elódia, parece que a morte do neurônio dá mais impacto do que aquela que passa uma vida aprendendo coisas novas. Por exemplo, tem estudos mostrando que quando você aprende uma nova língua, um novo idioma, a chance de você ter demência de Alzheimer cai muito. E aparentemente, estudos feitos com freiras indicam que essa população em especial tem mais chance de desenvolver demência de Alzheimer. Por quê? Porque passam a vida toda contando a mesma história sobre o mesmo personagem, fazendo com que não haja neuroplasticidade. Então, resumindo, né, tudo isso que eu falei, o estado mental importa, movimento importa, aprender coisas novas importa, e inclusive novas habilidades como música. Eu tenho pacientes com demência de Alzheimer que não se lembram o que tomou no café da manhã, mas sabem tocar piano, por exemplo. Isso é incrível, né? Como é que uma informação dessa permanece intacta ao longo da vida num cérebro que está diminuindo tanto em volume quanto em quantidade de neurônios? Então, isso é incrível. E aí, somados todos esses fatores, aí sim a gente consegue manter um cérebro longevo, né? Um cérebro saudável pelo máximo de tempo que a nossa natureza consegue permitir, que, aliás, nossa idade biológica hoje gira em torno de 120 anos, tá? A gente que ainda não está chegando lá porque não está fazendo o dever de casa, mas já está provado isso. Nosso corpo está preparado para chegar aos 120. 120, né? Olha só. E tem umas teorias que falam mais ainda, né? Depois a gente fala É, sobre né? isso. Tem. É que todo mundo tem muita restrição no conhecimento, e o conhecimento está duplicando a cada. Eu não sei, a última vez que eu ouvi falar é a cada 2 meses, né? Está duplicando todo o conhecimento da humanidade. Está duplicando. Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente não consegue nem pensar, né? Os nossos antigos mestres da ficção científica, eu gostava muito de ler ficção científica, eles estão assim muito mais atuais do que a gente agora. O nosso pensamento está restrito, eles já imaginaram coisas que ainda não aconteceram. Mas eu não vou devagar, porque a gente tem um tempo aqui. E, infelizmente, a gente vai ter que começar a terminar aqui, mas eu vou te convidar com certeza, adorei, aprendi bastante. Eu queria que você falasse sobre um resumo, o segredo, o grande segredo do nosso episódio, que a gente sempre procura com o nosso convidado, que dê um resuminho, uma palavra, uma frase que signifique qual que é o grande segredo da longevidade para a gente que está aqui assistindo você. Nossa, que Fala. desafio, viu, É um Elódia? Esse é um desafio. grande desafio, mas eu vou te dizer que talvez nos últimos 3 a 5 anos eu tive um insight muito poderoso sobre isso, sabe? E eu comecei a propagar muito essa mensagem, porque, como a gente falou durante todo o episódio, o conhecimento em si não parece ser a limitação. As pessoas têm acesso à informação, a dificuldade está na implementação. E aparentemente, a única estratégia cientificamente comprovada para que você adote medidas relacionadas ao bem-estar,
a saúde, tanto física quanto mental, imitando outras pessoas que possuem o mesmo comportamento. O ser humano, o Homo sapiens, é um ser que, por natureza, aprende através da imitação. Existe um mecanismo muito complexo relacionado a essa forma de aprendizado, mas ela é muito consagrada nas neurociências. Então, eu entendi que para que eu possa chegar em idades avançadas com uma qualidade de vida, com a vitalidade no máximo que eu posso conceber, é imitando as pessoas que fazem exatamente o que fizeram para chegar nos seus 90, nos seus 100, nos que passaram dos 100 anos. Então, isso se chama modulação de ambiente. Essa é a única forma capaz de sustentar um hábito por muito tempo. E me parece que o segredo real da longevidade está nisso. Não está numa fórmula secreta, não está num alimento superpoderoso, não está no melhor exercício que você pode executar. Ele está ao imitar pessoas que já conquistaram esse status de qualidade de vida. E é por isso que agora eu vou propor um desafio, viu? Você propôs muito desafio aí na internet, aqui no episódio, eu vou propor um último, que é o seguinte: você precisa selecionar as pessoas com quem você está convivendo no ambiente virtual. O presencial, não digo nem tanto, porque às vezes você tem um irmão chato, né, um tio chato que você não consegue tirar da sua vida. Mas ambiente virtual você consegue. Se você quer fazer uma dieta e está seguindo o perfil da melhor boleira da sua cidade, esquece, você não vai conseguir fazer isso. Porque o ambiente molda o seu comportamento, não importa qual ambiente seja. E a gente está muito imerso nesse ambiente virtual. Então, o desafio que eu te proponho é esse. Quer viver mais? Então começa a seguir pessoas que falam disso. Pessoas que não falam, mas que fazem o que falam. E aí sim você está numa direção a uma vida longeva e saudável. Olha, adorei, gente. Doutor Hiroki deu um segredo aqui que eu gostei. Eu gostei. Eu vou também fazer isso. Eu vou dar uma limpa nas minhas redes sociais. Só vou seguir quem eu quero mimetizar, né? Quero modular. Por exemplo, uma pessoa que dorme cedo, eu quero dormir cedo, eu quero dormir bem, tenho um sono de qualidade, eu não posso ficar sendo amiga de alguém que sai às 11 horas da noite e vai para uma balada, tudo, porque vai ser incoerente, né? A gente tem que ter coerência, como você disse, né? E realmente, seguir alguém que faz bolos fantásticos com açúcar não vai ser legal para mim, mas tem muita gente que faz bolos fantásticos sem açúcar, essas eu já sigo, sim, porque eu gosto de bolo, eu gosto desse sabor doce, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem muitos recursos, tem muitos lugares Sim. maravilhosos que fazem sem glúten, sem lactose, sem açúcar, perfeito. Doutor Hiroki, adorei conversar com você. Muito obrigada mesmo. A gente vai deixar aqui as suas redes sociais, tá? A gente vai também colocar os seus livros, que eu faço questão, vou ler teus livros para a gente, quando te chamar de novo, a gente vai falar muito sobre esse conteúdo e o conteúdo que você propaga também nas redes sociais. Se vocês gostaram, né, do que a gente falou aqui, por favor, deem um like aqui no nosso filme, nosso episódio, sigam esse canal também, ajudem a divulgar para mais pessoas, porque a gente vai estar aqui chamando pessoas incríveis como o Dr. Hiroki para compartilhar os segredos da longevidade saudável. Muito obrigada, viu, Dr. Hiroki? Boa Eu que noite. agradeço e olha, eu vou te cobrar, hein? Quero vir de novo. Sim, com certeza. A gente vai falar um só sobre sono, outro só sobre alimentação e sobre felicidade, ok? Combinado? Show de São bola. 3 assuntos fantásticos. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. E então, qual será